Vocês estão me ouvindo? Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde, estou sim. Tá tudo bem? Vocês viram o recado que eu coloquei no cigarro? Sim. Vamos lá, vamos dar uma explicada. O que é que vai acontecer na próxima semana? Próxima semana é o dia da defesa do projeto. Eu espero que vocês já tenham feito a planta baixa e o corte, né? Que a gente passou lá desde a primeira aula de planta baixa. Então, o que é que vai ser esse projeto? Vai ser uma planta baixa, que aí essa planta baixa, vou explicar de novo, vocês vão escolher a casa, ou a de vocês, ou de alguém, uma casa que tenha pelo menos 2 quartos, um banheiro, uma cozinha, uma sala, certo? Não quero um kitnet de um vão com quarto e sala, tá bom? Ah, professora, mas eu moro num apartamento que é só um quarto, uma sala e uma cozinha, um banheiro e uma cozinha americana. Vá para casa da avó, da tia. Enfim, eu quero que vocês vivenciem, né, a experiência de ser um engenheiro, que vocês arrumam uma trena ou alguma coisa para medir as paredes, para passar para o papel, para fazer um croquis à mão, para depois fazer a planta baixa, certo? Essa é a intenção, que vocês vivenciem essa experiência, né, de pegar uma casa pronta, medir tudo, medir a altura de janela, a largura de janela, porta, para vocês passarem por papel, tá? Então, é uma planta baixa, um corte pode ser transversal ou longitudinal, que vocês que vão escolher onde vai passar esse corte, tá bom? Vai ficar a critério de cada um. Mas eu lembro que o projeto, na defesa, eu vou avaliar também o grau de dificuldade de cada um, né? Quem fez aquele corte bem simples vai ser diferente daquele que fez um corte mais elaborado, passando por uma caixa d'água, pegando mais informações, né? Como é que eu escolho o local do corte? Eu vou escolher o local do corte para que eu possa mostrar o máximo de distâncias possíveis. Quais são essas distâncias? As alturas, né? Que não são mostradas na caixa d'água. Então, por isso que geralmente corte passa por banheiro, passa por áreas molháveis, certo? Para que eu possa mostrar esses detalhes, certo? Eu não quero também que vocês inventem de subir uma escada para medir a altura da caixa d'água. Não precisa disso, pelo amor de Deus. Vocês vão dar só uma noção, certo? Vocês vão medir só assim, tendo uma noção, olhando, porque para vocês não se arriscarem, certo? E, por fim, uma fachada, a fachada frontal. Então, o projeto são 3 coisas, tá? Vocês vão fazer essas 3 coisas essa semana, vão postar no Cigar até segunda-feira, tá? Vão postar lá, virar um arquivo só, os 3 projetos. Lembrando que quando for fazer esse arquivo, tentar, tentar o máximo de resolução possível. Porque, assim, a planta baixa são muitos detalhes, um corte são muitos detalhes. Então, tentar tirar uma boa foto, certo? Na hora de fazer esse arquivo, para que a gente consiga ver. E aí, no dia da apresentação, como vocês já vão ter postado no Cigar, eu mesmo coloco para apresentar o de cada um. Aí, cada um vai mostrando o seu projeto, dizendo como fez. Uma dica que eu dei para outra turma foi que colocassem fotos. É opcional, coloca se quiser, certo? Mas quando você coloca uma foto, por exemplo, da fachada da casa, né, que você desenha a fachada, dá para a gente ter uma boa noção, né, uma boa avaliação, mas é opcional, certo? Colocar foto da edificação não é obrigatório, tá bom? Então, é uma planta baixa, um corte apenas, que vocês que vão escolher, vou deixar a critério de vocês, e uma fachada, que é a fachada principal, a fachada frontal. A aula de hoje eu vou falar para vocês sobre fachada. Tudo bem? Querem tirar dúvidas?
Professor, exatamente o que a gente tem que falar na apresentação seria como fez o desenho, como... Tipo, você vai dizendo, ó, aqui foi, vamos lá, você vai explicando como foi que você fez. Aqui é a planta da casa da minha avó, ela tem 2 quartos, uma sala, uma cozinha, tal. Eu fiz assim, eu medi, eu peguei a treina de não sei quem, explicando como foi que você fez o desenho, certo? O corte, eu resolvi passar aqui por causa disso, que tem na casa tem esse detalhe. Enfim, vocês vão defender o projeto, né? E depois mostrar a fachada e aí eu faço algumas perguntas. Eu vou olhando se o corte está de acordo com a planta baixa, se a fachada está de acordo com a planta baixa, que está de acordo com o corte, entendeu? Vou fazendo algumas perguntas. Essa janela, como foi? Entendeu? Algumas perguntas eu vou fazendo para ver se foi vocês realmente que fizeram ou se não pegaram projetos feitos da internet, certo? Não é nada demais, não é nada de outro mundo, é uma coisa simples. A gente só vai ter a próxima semana, então todo mundo vai ter que comparecer, todo mundo que for defender vai ter que comparecer na próxima semana, na aula síncrona, tá? Porque na semana seguinte é feriado, que é dia 2, né? 2 de novembro é feriado. E na semana seguinte já é a prova de reposição. Lembrando, quem não quiser fazer esse projeto, certo? Pode fazer a prova de reposição valendo 10, tá? Quantos minutos para cada aluno? Acho que em torno de 15 a 20 minutos. A gente tem a tarde inteira, tem as 4 aulas e são poucos alunos. Então, 15 a 20 minutos é suficiente para cada aluno, para o aluno defender e para mim fazer as perguntas. Não tem um tempo estabelecido, não. Certo? Querem fazer mais perguntas? Podem fazer. Eu estou aqui para isso, fazer perguntas. Querem tirar dúvidas sobre o projeto de vocês? Que aí depois a gente começa a aula sobre fachadas. Eu tenho algumas dúvidas. A senhora vai tirar logo agora, inicialmente? Posso tirar? Eu falando com o microfone desligado. Pode perguntar, Agda, suas dúvidas. Agda? Professora, a primeira seria a parede de cozinha americana. Como a gente desenharia? Tracejada? Vamos lá. Cozinha americana. Qual é a altura dessa parede? 1,20. 1,20. O seu plano de corte vai passar 1,5 m, não é isso? Em cima dessa parede tem uma pedra? Tem sim. Então, você vai olhar de cima, não é isso? Você vai fazer o quê? O que é que você vai ver quando você estiver olhando de cima? Você vai ver a pedra, né? Granito ou mármore, enfim. E não vai ver a parede. Então, essa parede, você vai desenhar ela tracejada. E a pedra com linhas contínuas. Entendeu? Entendeu, Agnes? Caso, então, eu tiro as medidas da pedra e desenho ela sobre a parede. Isso, isso. Com a linhazinha contínua. E a parede, você mede ela também e faz ela tracejada. Na hora de escurecer o traço, eu escureço a pedra? Não, na hora de escurecer o traço, as linhas mais cortadas pelos planos de corte. Então, o que você Ah, vai verdade. escurecer são as paredes cortadas, né? Onde parede ou pilar, o que tiver sido cortado, né? Tem que ser linhas mais largas. E aí, quanto mais abaixo do plano de corte, mais fininhas são as linhas. Por exemplo, a linhazinha lá do banheiro, da divisória do banheiro na porta, ela está bem abaixo do plano de corte. Então, ela é uma linha bem mais estreitinha, bem mais leve, entendeu? Do que uma que está mais acima. Por exemplo, do que a da pedra. A pedra vai ter que ser um pouquinho mais larga do que aquela lá de baixo. Você vai tentando dar uma diferenciada. Mas diferenciando chega, as paredes já é suficiente, né? Enlarguecendo as que são efetivamente cortadas pelo plano de corte. Mais alguma dúvida? Tenho sim. Os níveis, como é que eu faço para colocar? Para eu tirar a medida. Eu fiquei com dificuldade de como tirar a medida do nível. Da cota de nível, né?
você vai fazer o seguinte, às vezes é difícil porque a casa é aterrada, né? Então você pode medir as alturas, ou então você pode estabelecer um padrão, né? Geralmente o padrão é 0,30, 0,35, 0,30 para as partes mais baixas, 0,35 para as mais altas. Mas aí você pode medir pelo lado de fora da casa, não sei como é, se a casa é aterrada ou não, pelo lado de fora, pelo baldrame, entendeu? Porque a altura do nível é a altura do baldrame. Se a casa não tiver sido aterrada, tem como você medir. Se tiver sido aterrada, tiver calçada do lado, não tem como. Aí você pode estipular um padrão, né? Que é geralmente 0,35 e 0,30. Ok? Mais alguma dúvida? É bom assim porque às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro. Por isso que eu gosto de tirar aqui. A última que eu já até tinha tirado uma vez com a senhora quando você falou em sala sobre, sobre as portas. Certo. Mas eu continuei com a dúvida, porque a porta daqui ela é daquelas que abre cada uma para um lado, que era tipo o estilo portão que eu tinha falado sobre para a senhora. Certo. Aí eu fiquei com dúvida de como desenhar e de que tamanho eu faria a folha da porta, porque tipo ela é de 1,20. Aí eu teria que fazer 1,20 de folha de cada lado? Deixa eu. Peraí. São duas portas de abrir, é isso? Ou são duas portas de correr? Deixa eu apresentar para a senhora um modelo, pera, só um segundo. Pronto, tá. Tá dando para ver? Tô dando pra. Tô. É desse Eu vou modelo aqui, ó. tentar. São duas portas de abrir, né? Isso. Certo. Eu vou. Deixa só um minutinho aqui que eu vou mostrar a você como é que você vai. Vou botar aqui, eu desenho aqui no pente bem rápido. Tá dando para você ver aí? Assim, Ó, aqui seriam as paredes, certo? Aqui são as duas folhas da porta. Isso aqui eu desenhei na doida, tá? Aqui são as duas folhas da porta. E aqui, ó, as duas aberturas. Isso aqui você vai ter que medir cada folha. 1,20? São duas de 1,20? não, a porta toda é 1,20.
Então, são duas de 60, né? Então, vai ter 60 aqui, 60 aqui. Você vai ver o meio da porta e vai fazer a abertura. Eu fiz aqui reto, mas pode ser com o compasso também, certo? Aí, tem diferença de nível? Tem diferença Sim. para essa porta abre para dentro ou para fora? Abre para dentro. A parte mais baixa é qual? A parte de fora. Então, aqui, né? Aqui seria a diferença de nível. Certo? Aqui é a parte de fora, ela abre para dentro, não é assim? Isso, Deu para professor. entender? Deu sim, obrigada. Então, precisa medir. Lembre, quando você for medir a folha da porta, você não vai contar com a parede. Porque a folha, ela não é colocada no meio da parede. Quer dizer, depende aí da porta, né? Geralmente, ela é na quina, certo? A dobradiça é na quina. Aí, você vai medir a largura, a espessura da folha, sem contar com a parede. Ok? Ok. Mais alguma dúvida? Não, era só essas, eu acho. Qualquer coisa eu entro em contato por e-mail. Certo. E também tem a monitora. Eu conversei com ela, pedi para ela ter o máximo de atenção possível essa semana, certo? Para ela se dedicar, para tirar as dúvidas, para vocês conseguirem fazer esse projeto. Quem mais tem dúvida, gente? Só a Agda que tem dúvida. Quem mais tem dúvida? Ninguém mais? Então, posso continuar? Todo mundo entendeu? Próxima semana, de 1 hora da tarde, começa a defesa dos projetos. Todo mundo entendeu, né? Lembrando que tem que colocar no SIGA, certo? Tem que colocar. E uma dica que eu dou: não tenham medo do projeto. Vai ser uma experiência maravilhosa para vocês. Vocês vão adorar fazer, vocês vão se sentir engenheiros. E o bom que eu achei de ser próxima semana é porque essa semana, pelo menos nas outras turmas, ninguém tem prova. Alguém tem prova essa semana? Alguém tem alguma prova, algum trabalho? A gente vai conseguir ficar de férias bem antes. Pois é, ninguém tem prova. Então, vocês vão ter tempo de se dedicar a esse projeto. E é uma coisa bem legal. Quem conseguir fazer da sua própria casa, vai guardar e nunca vai esquecer, né? É muito legal. Mas fica a critério. Quem não quiser fazer, tem direito a fazer reposição. Lembrando que reposição é valendo 10. Quem entregou as tarefas, elas vão ficar zeradas e a reposição é valendo 10. Certo? E quem for querer fazer reposição tem que solicitar lá no SIGA, tá bom? Até 3 dias antes da reposição, não esquecer disso. Então, eu vou começar a apresentar a aula de hoje. Só um minutinho. Tá todo mundo vendo aí? Sim, Tá? professor. Vamos lá. A aula de hoje nós vamos falar sobre fachada, planta de locação e cobertura e planta de situação, certo? O que vai cair no projeto é apenas fachada, mas as outras coisas eu vou mostrar a vocês como é que se faz. Vamos lá, vamos ver o conceito de fachadas. São vistas resultantes das projeções verticais e laterais das faces externas da edificação, mostrando de maneira quase real a sua forma e composição estética com o meio ambiente. É um desenho de apresentação e também de execução. Quando a gente lê assim o conceito de cara, a gente fica cheio de dúvidas, né? Em primeiro lugar, olha, são vistas. Quem lembra lá de vistas ortográficas? Onde o observador se posicionava na frente do objeto e aí o que ele via era projetado no plano posterior a ele. A fachada é a mesma coisa, é o mesmo conceito lá de vistas ortográficas, certo? O observador, ele fica por fora do objeto, tá?
O que ele vê é projetado no plano posterior a ele, tá? Então, numa edificação, ela vai ter 4 fachadas. A fachada frontal, que é quando o observador se posiciona na frente da edificação, que é a fachada principal, que a gente chama, certo? Que é essa que eu quero que tenha no projeto. A fachada frontal, a fachada quando ele estiver de frente, que ele vai para o lado direito, ele vai ver a fachada lateral direita. Quando ele estiver de frente e for para o lado esquerdo, ele vai ver fachada lateral esquerda, certo? Sempre, gente, por fora da edificação. Ele vai por fora, fica de frente para a edificação, vai para o lado direito e para o lado esquerdo, para obter as fachadas, certo? Às vezes eu gosto sempre de frisar isso, porque muitas vezes a gente vai ter pessoas que vão desenhar e se imaginam a fachada estando dentro da edificação. Não é por dentro, é por fora, tá? Então, são vistas as resultantes das projeções verticais e laterais. Por quê? Porque vai ser uma projeção vertical e projeção lateral. Mesma coisa lá das vistas ortográficas. Vai ser projetada no plano vertical, ou no plano lateral direito, plano lateral esquerdo, ou no plano frontal, certo? Mostrando de maneira quase real a sua forma e composição estética com o meio ambiente. Gente, vamos lá. Aqui em expressão gráfica, a gente desenha sempre à mão. Não é permitido o uso de computador, porque aqui é para vocês aprenderem a desenhar, não é isso? Então, essa parte de composição estética, de mostrar o meio ambiente, como que é, certo? É para quem tem o dom do desenho artístico, tá? Para quem consegue ter, né? Consegue desenhar artisticamente. Gente, só um minutinho que minha filha está me chamando. Peraí. Só um minutinho. Pronto, voltei. Ensino remoto é difícil com criança. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Vamos lá. Então, essa parte de composição estética só façam se realmente vocês tiverem o dom do desenho artístico e souberem fazer uma coisa que fique próximo do real, tá? Por quê? Porque eu já recebi desenhos de fachadas que vem, né? Desenha lá a fachada, aí coloca um solzinho, umas gaivotinhas voando, umas nuvens, um pé de coqueiro, igual desenho de criança. Não façam isso. Isso aqui é um desenho técnico, certo? Não façam isso. Se não souberem desenhar, não tiver a parte do desenho artístico, não façam isso. Não é obrigatório, tá? Essa parte de composição estética de botar o meio ambiente. Veja que aqui, ó, eu tenho uma imagem com nuvens, plantas, móveis, tem um jardim, mas tudo isso aqui foi feito no computador, né? Não foi feito à mão, certo? Então, é opcional essa parte de composição estética, não é obrigatório. Quem não sabe desenhar, não desenhe, não arrisque, certo? Para não ficar parecendo um desenho infantil. Ela é um desenho de apresentação e também de execução. O que é isso? Então, é aquele que você vai apresentar para o cliente, que você vai mostrar para o cliente. Então, quando for um desenho de apresentação, é um desenho em perspectiva, certo? E quando for um desenho de execução, o que é o desenho de execução? É aquele que vai lá para a obra, né? Que é para o pessoal que está construindo a edificação, ele ter, né? Ele saber como que vai ser as fachadas. Então, desenho de apresentação é em perspectiva e desenho de execução, ele é em vista, ou seja, ele é em 2D, 2 dimensões. A apresentação vai ser em 3 dimensões, certo? Vamos lá. Uma edificação permite a representação de 4 fachadas, né? Já falei, fachada frontal ou principal, lateral direita, fachada lateral esquerda e fachada posterior.
conceito de fachadas, o mesmo lá de vistas, mesma coisa. Devemos desenhar apenas aquelas voltadas para a via pública, ou seja, nem sempre num projeto completo precisa se desenhar as 4 fachadas. Às vezes se desenha só a principal, que é obrigatória, tem que ter, e uma lateral, tá? Mas quando possível, pode sim desenhar as 4 fachadas, certo? Obrigatoriamente tem que ter as que forem voltadas para a via pública, é obrigatório. Se for uma casa de esquina, né, ele vai ter que ter aquela fachada frontal e a lateral, é obrigatório. Mas também pode ter as 4. Quanto mais completo um projeto, melhor, tá? Como desenho de apresentação, elas devem ser desenhadas em perspectivas, já expliquei. Como desenho de execução, elas devem ser desenhadas em vistas, né? Já expliquei a vocês. As fachadas representam a parte aérea e externa da edificação e não são cotadas, certo? Gente, quando eu for desenhar a fachada, eu não fundação, tá? A propósito, vocês não vão ter como ver a fundação da casa de vocês lá no projeto. Então, vocês podem seguir aquele modelo, tá? Da aula gravada, tá? Da aula de fachadas gravadas. Pode seguir, porque vocês não têm como medir isso, tá? Voltando. Então, fachada, eu não desenho fundação, eu desenho embasamento. Embasamento, ele é acima do nível do terreno. Tudo que estiver acima do nível do terreno, eu devo desenhar numa fachada, tá? E elas não são cotadas. Não precisa cotar uma fachada. Precisa, só se o quê? Se tiver algum elemento lá na minha fachada que eu não consiga representar no corte ou na planta baixa, né? Por exemplo, vamos supor aqui, ó, essa fachada aqui. Se essas pedras aqui, né, esse revestimento não fosse total, tá? Não fosse total, fosse apenas uma parte, aí que eu faria uma cotagem, certo? Com a largura ou com a altura, né, desse revestimento. Mas só se não fosse total. Como aqui eu tô vendo que ele é total, então não preciso, certo? Cotar. Então, aqui tem um exemplo de uma fachada em vista, que é um desenho de execução, certo? Veja que a janela, ela é representada da maneira que ela realmente é, e sempre fechada, tá, gente? Portas e janelas sempre vão ser desenhadas fechadas e o mais próximo do real possível, tá? Se aqui na fachada tiver algum revestimento, tiver alguma coisa, alguma informação, uma pedra, uma pintura, enfim, o que tiver, vocês podem tentar desenhar, ok? Então, aqui, ó, vejam, eu não cobro as telhas. Para a gente que desenha à mão, a telha é uma coisa mais complicada para se desenhar. Então, veja que aqui está só os caibros, certo? As terças e comieira, tá? Ok? Esse aqui, ó, é a fachada lateral direita dessa edificação. Veja que aqui, ó, eu não vejo a porta, significando o quê? Que a porta vai estar aqui na lateral, certo? Aqui é a fachada lateral direita, então aquela porta é aquela porta ou não? O que é que vocês acham? Olha aqui. A porta está aqui. Olha aqui a caixa d'água. Essa aqui é a porta dos fundos. Não é a porta principal, tá? Então, ó, para quem for desenhar a casa aí, ó, tiver na fachada porta ou janela de vidro, é assim que se desenha, certo? Só botar uns tracinhos de 45 graus paralelos para mostrar que é um vidro, tá? Observem a questão do embasamento também aqui na fachada, tá vendo? Ó, eu desenhei o embasamento, veja que tem a diferença de nível, então, no embasamento eu desenho também. Não coloquei as telhas, certo? Pode deixar em branco, porque para desenhar à mão não fica legal. Aqui é a faixa lateral esquerda, então esse daqui sim é a porta da frente, certo? A porta principal, né? Que ela fica na lateral, ela não fica aqui na parte da frente, ok? E aqui é fachada em perspectiva. Tá? Professora, eu não sei desenhar essa fachada em perspectiva. É o famoso desenho de apresentação, eu não sei. Gente, sabe, é só vocês tentarem, que vocês conseguem. Quem aprendeu a
desenhar a perspectiva e quiser trabalhar aqui, que quiser tentar arriscar, eu tenho certeza que vocês conseguem, certo? Mas não é obrigatório, eu não vou pedir isso no projeto, tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer fazer pergunta? No caso, a do projeto vai ser só a frontal, professora? Só uma, só a frontal, isso mesmo. E em vistas, isso aqui, ó. Só a fachada principal, certo? E em vista, não há em perspectiva. Ok? Só uma fachada. Se quiserem desenhar mais, fiquem à vontade, mas eu só vou exigir uma. Aqui, ó, fachada em perspectiva, mostrando a composição estética como um ambiente. Isso aqui foi feito no computador. Então, veja, é possível colocar, ó, ele colocou todo o meu ambiente, plantas, colocou nuvens, o céu, o jardim, certo? Plantas aqui no jardim, botou móveis, ó, aqui, parte de iluminação. Essa daqui, ó, colocou a iluminação noturna, tá? Então, pessoas, tá vendo? Quando você vai para o computador, né, você consegue deixar a fachada muito real. Tem programas que vocês. Eu acho que tem alguém entrando. Tem programas que. Professora, Oi. a planta você quer na folha milimetrada mesmo, né? Isso, pode ser. Eu acho que fica melhor para vocês desenharem, mas se quiserem fazer no papel ofício, dá certo. Quem tem mais experiência com desenho e quiser fazer no ofício, não tem problema não, viu? Ok? Ok, gente? Então, aqui é uma fachada em perspectiva, mostrando iluminação, plantas, pessoas, tá? Então, quando vai para o computador, é mais fácil você trabalhar com desenho 3D. Lá em PAC, vocês não aprendem desenho 3D, apenas o 2D, certo? Então, isso daqui já é outra vivência, que quando vocês, quem for para engenharia civil, vai ter uma disciplina para trabalhar com Revit, com SketchUp, enfim, eu não sei qual é o programa que eles utilizam lá, tá? Como é que eu construo uma fachada? Primeira coisa, a escala. A escala pode ser a mesma da planta baixa e a mesma dos cortes, certo? Geralmente faz com a mesma fachada ou com a mesma escala, tá? Desenho uma linha horizontal, que vai ser a linha de terra. Então, eu desenho, ó, primeiro uma reta horizontal, né? Que é a linha de terra, certo? Acima dela, eu vou desenhar as cotas de piso e o embasamento. Ó. Desenho aqui, ó, a altura dos pisos, faço o embasamento. Se houver diferença de nível, eu coloco essa diferença de nível, certo? Desenho todas as arestas visíveis das paredes pelo lado de fora, ou seja, eu vou medir, né, as alturas, todas as alturas, né, as alturas de pé direito. Se a casa tiver laje, enfim, o que esteja, eu já vou considerar aqui na fachada. Então, coloco todas as alturas, veja aqui, ó, a caixa d'água, né, que aparece após o telhado. Tem uma linha aqui. Por que tem essa linha aqui? Porque são dois planos paralelos. Esse aqui é aquela planta baixa lá da aula, daquele corte lá da aula, certo? Que tem no livro. Esse desenho aqui. Então, veja, aqui, ó, é a parede do quarto e aqui é a parede da sala, aqui é a varanda. Então, por isso que eu botei essa linha no meio, porque se eu não botar, ia ficar parecendo que seria uma linha só. Então, aqui é o pilar, certo? Aqui, ó, eu coloquei só uma madeira e o telhado, tá? O telhado, gente, vocês vão tentar fazer aí, certo? Do jeito que vocês conseguirem. Não precisa desenhar as telhas, porque às vezes as medidas de terça, frechal, cumieira, essas linhas aqui, é menos de 1 milímetro, então é difícil. Tem essas medidas, tem lá no exercício de cortes. Eu botei as medidas da parte de madeira, tem lá todas as medidas. Tem algumas que ficam menos de 1 milímetro, é um pouco difícil. É por isso que vocês tentam padronizar e chegar mais próximo possível, certo? Aqui a faixa da lateral direita, né? Observe ó, a diferença de nível aqui no embasamento. E veja que eu não desenhei telhas, não é obrigatório,
certo? Aqui é a fachada lateral esquerda, que é o banheiro, ó, ó o desnível aqui do banheiro em relação ao piso, certo? O desnível aqui, ó, no piso. Aquele é aquela porta da cozinha, ó, para a área de serviço, certo? Então, essa é uma fachada lateral esquerda. E por último aqui é a fachada posterior, tá? Alguma dúvida, gente, sobre fachada? Alguém quer fazer alguma pergunta? Professora, quando desnível é só dentro de casa para fora, mas não existe essa areazinha aí, o que faz para representar? Vamos lá. É reto, é isso? Isso, Não, é uma parede só. isso. Essa é a sua dúvida? Então, não vai ter essa linha aqui do meio e o nível vai ser igual. Entendeu? Não vai ter essa linha no meio e o nível vai ser igual. Mas essa linha no Era meio não essa é para dúvida? representar a parede do meio da casa, não? Essa linha daqui no meio é para mim entender que as paredes, elas não estão no mesmo plano. Tipo assim, não é uma parede só, são paredes paralelas. Uma está mais à frente e a outra está mais atrás. Lembra, ó, vamos voltar aqui para a fachada principal. Você lembra lá da planta baixa da aula? Aqui tinha o quê? Tinha o quarto 1, lembra? Aí tinha uma varanda e a porta da sala. Então, se eu não colocasse essa linha aqui no meio, certo? Ia parecer o quê? Que eu tenho. Não ia ter varanda, ia ser tudo igual, uma parede só. Então, essa linha do meio é para diferenciar que as paredes aqui estão em planos diferentes. São planos paralelos, elas não são contínuas, não é uma parede só, são duas paredes diferentes. Entendeu? Certo, aí o nível, no caso, eu colocaria o de dentro, né? Isso, isso. Se é uma parede só, é o nível de dentro. Ok? Mais alguma dúvida sobre fachadas? Aqui, ó, é uma fachada frontal, certo? Onde se tentou colocar, né, um jardim, uma vegetação. Veja que não é como se tivesse, foi feito no computador, né, o que fiz, mas é como se fosse feito à mão. Não é legal, certo? Mas pode botar, certo? Mas não é obrigatório. Então, se não sabe fazer, não faça. Alguém quer fazer mais alguma pergunta sobre fachadas? Gente, a fachada, deixa eu dar uma dica. Quando vocês fizerem um corte, certo? Você pegando toda a extremidade do corte, você já fica com a fachada praticamente toda pronta. Certo? Isso se você fizer um corte transversal, lógico. Você fica com a fachada toda pronta. Ok? Quase toda pronta, né? É muito fácil de se desenhar uma fachada. É muito simples mesmo. Tanto é que, às vezes, na aula presencial, eu nem desenho uma fachada, eu desenho a planta de locação e cobertura, porque eu acho ela com mais detalhes do que uma fachada. Vamos entender o que é uma planta de locação e cobertura? É a vista superior do que se observa dentro dos limites do terreno, certo? Ou seja, o observador é o mesmo conceito lá de vistas ortográficas, sendo que vista superior, né? O observador se posiciona acima da edificação e o que ele vê é projetado em um plano posterior a ele, ou seja, no plano horizontal, certo? Então, ó, planta de locação e de cobertura, ou seja, é uma planta só, mas que tem duas finalidades, dois objetivos. Primeiro, planta de locação é de locar a edificação dentro do terreno, certo? Locar toda a edificação dentro do terreno, ou seja, saber os recursos, afastamentos, as distâncias em que a edificação vai ficar dentro do terreno. Veja, essa casa, ela não é centralizada. Tá? Ela não fica bem aqui no meio do terreno, ela tem um muro maior para trás, né, do que a parte frontal, certo? Então, planta de locação é para isso, é para mim saber locar a edificação dentro da casa. E de cobertura é para quê? É para me ver o telhado, a forma do telhado como que é, certo? Se é um telhado de 2 águas, de 4 águas, tá? Se o lado que vai ser o caimento da água, ó, veja aqui, ó, essas duas setinhas aqui
certo? Nessa planta de locação e cobertura, indica o quê? O caimento da água, para onde a água vai escorrer. Então, é como está aqui, ó. A água escorre para os lados, né? A cumeira no meio e a água escorre para os lados. Então, a mesma coisa aqui, ó. Ok? Como é que eu construo uma planta de locação e cobertura? Primeira coisa, a escala que eu vou escolher vai depender dos tamanhos e das dimensões que eu tiver, certo? O tamanho do terreno, ou do lote, ou o tamanho da propriedade, enfim, do que eu vou desenhar. Então, vai depender desse tamanho, do muro, ou da cerca, ou do que delimite, certo? Então, 1 para 50, 1 para 100, 1 para 200, 1 para 500, ou seja, isso aí vai ficar opcional a escolha de cada um. Primeiro, desenha-se o muro, cerca, outra construção, ou que estiver delimitando o terreno, certo? A primeira coisa a fazer no caso aqui, ó, começou com um muro, certo? Esse aqui é um muro de, eu acho que é 12 por 20, se eu não me engano. Não consigo ver. Depois, desenha as distâncias e os limites do terreno, considerando os afastamentos e os recursos de acordo com o Código de Obras. Certo? O que é Código de Obras? Quem sabe? Alguém já ouviu falar em Código de Obras? Já? Não? Pelo jeito não, né? É aquelas NRs? Não. Eu acho que vai de NR. município para município. Isso mesmo. O Código de Obras é tipo uma lei, né? É uma lei, na verdade, municipal, que ele é feito quando se tem plano diretor, né? Então, nem toda cidade tem plano diretor. Plano diretor da cidade, ele é feito para as cidades a partir de 60 ou são 80 mil habitantes. Acho que são 80 mil habitantes. Então, não é toda cidade que tem. Cidades pequenininhas não tem plano diretor, então não tem código de obras. O que é feito? Segue o código de obras da cidade mais próxima, né? Da cidade mais próxima. Por exemplo, Mossoró tem. Apodi, eu acredito que tenha. Caraúba já não tem, certo? Pau dos Ferros, com certeza tem, que é uma cidade maior, mais desenvolvida, tá? Angicos não tem, que é uma cidade menor, tá? Então, assim, o Código de Obras tem naquelas cidades que tem plano diretor. O que é que tem no Código de Obras, professores? Tem tudo relacionado a obras, certo? Todas as distâncias, vamos supor, distâncias de afastamento. Então, essas distâncias mínimas, certo? Essa distância lateral mínima, no daqui de Mossoró, o mínimo. As laterais é de 1,5 m, a parte de trás, 1,5 m, e na frontal, 3 metros, né? Isso aí são os mínimos. Eu posso usar mais, tá? No Código de Obras fala, por exemplo, de altura máxima. A altura máxima de uma casa de 2 andares, né? Não pode passar de 7 metros, não pode passar de 8 metros, tá? A altura máxima de um prédio, enfim, largura de rua, largura de calçada, largura de canteiro, distâncias, enfim, tudo relacionado à estrutura de obras de uma cidade, de uma casa, tem lá no Código de Obras, certo? O Código de Obras é um livro bem extenso, porque tem muitas informações lá. Professora, eu quero construir minha casa e não vou seguir esse Código de Obras, não. Eu vou fazer do jeito que eu quiser. Tá certo. Então, mas você não vai conseguir registrar sua casa no CREA para ter o licenciamento, né? Lá o APITS da prefeitura para poder construir. Você também não vai conseguir financiar a sua casa em um banco, né? Não vai conseguir. Então, tem que seguir o Código de Obras para conseguir, né, ter tudo direito. E sem falar que se você não segue o Código de Obras, você tem a tendência a ir para o erro, né? A cometer erros gravíssimos, certo? Na sua edificação. Ok, gente? Então, o Código de Obras é a cartilha do construtor. Por quê? Quem constrói casa para vender, quem compra casa, financia. Só financia se tiver dentro do Código de Obras. Então, quem constrói casa precisa do Código de Obras da cidade. Ok?
Aí vamos lá, ó. Depois que eu definir os distanciamentos, esses limites, de acordo com o Código de Obras, né? O que é que eu vou fazer? A partir do contorno externo das paredes, com linhas tracejadas, e o contorno do telhado com linhas contínuas. Olha só. As paredes, a face externa das paredes externas, são apenas elas que eu desenho com linhas tracejadas. Por que aqui que está com linhas tracejadas? Porque eu tenho um telhado em cima. Então, quando eu estiver olhando de cima, o que é que eu vou ver? O telhado. Então, o telhado eu vou fazer com linhas contínuas. E a face externa das paredes, que eu não vejo, eu faço com linhas tracejadas. Ok? Entenderam? O que é esse quadrado aqui? O que seria esse quadrado? A caixa d'água. A caixa d'água, certo? A caixa d'água, ok? Vamos lá, voltando. Indicar os sentidos dos declives das águas no telhado, que são aquelas setinhas que eu mostrei você, né? Que é mostrando a seta indica para onde a água corre. Representar plantas, jardins, etc. Isso, se quiser, não é obrigatório, certo? Não é obrigatório. Cotar as dimensões dos terrenos, recursos, afastamentos, medidos a partir das paredes, né? É obrigatório fazer cotagem na planta de locação e cobertura, tá? É obrigatório. Lá na fachada não é. Aqui é sim obrigatório, tá? Diferenciar os traços, indicar o norte, identificar a escala e o desenho, tá? O nome do desenho. Planta, locação e cobertura, embaixo, escala 1 para 100, 1 para 200, enfim, a escala que você trabalhou. Ok? Então, aqui é um exemplo. Esse daqui é daquela planta baixa lá da aula, daquele corte lá da aula. Esse aqui é a planta, locação e cobertura. Gente, é possível também achurar o terreno, não achurar o telhado, não é obrigatório, mas pode. O que é achurar? É dar esse destaque aqui, ó, certo? Não é obrigatório na planta de locação e cobertura, mas pode, quem quiser pode. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Professora, eu tenho uma dúvida, eu cheguei um pouquinho atrasada. Saber se no projeto a senhora quer a planta de locação também. Não, é só a fachada, um corte apenas, seja ele lá longitudinal, transversal e a planta baixa. São essas três coisas. Certo, obrigada. Vamos lá. Planta de situação. É a vista superior da edificação e da região próxima. O que é a planta de situação? É para me situar o terreno ou o lote ou a propriedade dentro de um bairro, dentro de uma rua, dentro de uma cidade, certo? Depende de como eu vou querer fazer essa planta de locação e cobertura. Essa planta de situação. Gente, é importantíssimo em um projeto ter planta de situação. E que tenha nome de ruas, certo? Aqui, ó, é o lote destinado à construção, que é obrigatório fazer a achura, tá? Lá no telhado da plano de locação e cobertura não é obrigatório, mas aqui no terreno, aqui no terreno, ele é obrigatório, tá? É obrigatório achurar o terreno. Veja como foi que ele fez aqui, ó. Ele fez uma quadra com o nome das ruas, certo? E colocou aqui o terreno. Gente, professora, é tão simples. Para que eu fazer essa planta de situação? Existe muito problema, muito mesmo, muitos casos na justiça de gente que constrói no terreno errado. Só que no meu condomínio eu tenho 2 exemplos. Né? Teve um cara aqui que construiu a casa inteira no terreno vizinho. Por quê? Porque não foi observado a planta de situação. Ou a planta de situação foi feita errada, eu não sei. Ou a pessoa que foi iniciar a construção errou, certo? Tem outro. Aí eles estão na justiça, por quê? Porque o cara tinha um terreno. Chegou uma pessoa lá e construiu uma casa no terreno dele. É lógico que a pessoa sensata vai lá e troca. E é lógico, né, que vai lá e diz: não, eu fico com o seu terreno, não tem problema, você construiu a casa. Mas é lógico que tem aquela pessoa que é esperta, que vai para a justiça, porque
Tipo assim, o terreno estava lá, você que errou, a culpa é sua, vou ficar para mim, né? E tem muito problema na justiça por causa disso. Tem um amigo meu que mora aqui no meu condomínio, que ele também não observou e ele fez todo o muro, né? Ele começou com o muro, fez todo o muro no terreno errado. Foi falar com a dona do terreno, a dona do terreno disse: problema seu. Quem errou foi você. E aí ele teve que fazer o muro do terreno dele de novo, construiu a casa. Ainda bem que ele não construiu a casa, foi só o muro, né? Porque geralmente quem erra no terreno acontece isso. Né? A pessoa que ganhou, que foi beneficiada, se aproveita da situação e diz assim: quem errou foi você, vamos para a justiça. Né? E tá rolando aí justiça ainda. Eu, aqui na minha casa, quase que acontecia esse problema. Por quê? No caso, quando eu fui comprar o terreno, o cara me mostrou o terreno de esquina. E eu tinha certeza que eu estava comprando o terreno de esquina. Quando chegou a planta de locação e cobertura, com o nome, com a documentação, não era o terreno de esquina, era o terreno vizinho. Ou seja, o cara me mostrou o terreno de esquina, ele me vendeu errado, eu comprei errado, né? Mas quando chegou o projeto, que chegou tudo, que chegou a documentação, eu vi que não era o de esquina. Né? E quando o povo chegou, estava botando tudo no terreno da esquina. Imagina aí o projeto, Deus me livre. A dor de cabeça que eu ia ter. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Eu comprei o terreno pensando que era o de esquina, mas foi construindo o terreno certo, no que realmente foi o meu, certo? Então, ó, objetivo: situar ou localizar o lote destinado à construção dentro do bairro da cidade ou da propriedade rural, né? Onde vai ser a construção. Não é obrigatório cotar. Veja que aqui tem várias cotagens, mas não é obrigatório. A intenção dele mesmo é apenas situar para você saber qual é o terreno correto, né? Como que se constrói uma planta de situação? Primeiro, gente, quem tiver dúvida pode me interromper e fazer pergunta, tá? Como que se constrói? Primeiro, as escalas, 1 para 250, 1 para 500, 1 para 1000. Ou seja, vai depender do que você está querendo representar. Quanto mais completo, melhor, certo? Tem pelo menos 3, 4 quadras com o nome das ruas, para você saber situar bem direitinho o local do terreno. Representar o terreno, as construções, os terrenos vizinhos, as ruas que servem de acesso, os referenciais mais próximos. Veja aqui nesse exemplo, ó, ele colocou aqui, ó, tá vendo? Ó, 3, 4 quadras, tá aqui o lote da construção, certo? Aqui, ó, esses lotes aqui, ó, o nome das ruas, colocou aqui, ó, um supermercado. Então, se tiver pontos de referência, eu posso colocar também aqui na planta de situação. Isso ajuda para que eu consiga identificar o lote de construção, tá? Diferenciar a espessura das linhas, destacando o contorno do terreno, onde se quer construir com linhas mais largas. Achurar o terreno é obrigatório. Eu tenho que achurar o terreno e colocar ele com linhas mais largas para me dar um destaque a ele. Cotagem, dimensões de terreno, largura de calçada de rua. Não é obrigatório ter cotagem. Não é obrigatório. Cotagem é obrigatório em planta baixa, em corte e em planta de locação e cobertura, certo? Indicar o norte. Gente, o norte é obrigatório cotar em todos os desenhos que estão projetados num plano horizontal. Então, na planta baixa, eu preciso indicar o norte. Na planta de locação e cobertura, eu indico o norte. E na planta de situação, eu indico o norte, certo? Ou seja, são plantas que são projetadas em planos horizontais, tá? Fachadas e cortes verticais são projeções verticais, então não indica o norte, ok? Identificar a planta, né? Colocar lá, planta, situação, é obrigatório, e colocar a escala também é obrigatório. Ok, alguma dúvida? Aqui tem exemplo de 2 plantas de situação, veja que o cara que fez aqui, ó, colocou apenas a rua e já considerou uma planta de situação. Não acho que seja correto, eu prefiro, né, que seja mais completo possível, desenhando várias quadras, várias ruas, colocando nome de ruas, colocando pontos de referência, fica bem mais coerente, ok?
Dúvidas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Área coberta. Depois que você termina o projeto, que você desenha todas as plantas, você tem que fazer lá, colocar uma parte destinada à construção, à escrita, né? No projeto todo. E lá nessa escrita, eu vou botar os cálculos das áreas. Vamos dizer aqui os cálculos que a gente pode botar. Ó, área coberta ou área projetada? É a área da projeção horizontal da coberta, planta baixa ou da coberta, ou seja, a área do telhado, eu considerando ele na horizontal, certo? A área coberta ou área projetada. Área construída, eu vou chamar de AC, certo? Essa área construída, existe dois conceitos. Existe uma briga entre engenheiro e arquiteto, né? Que quem ganha realmente é o arquiteto, que eu acho que é o arquiteto que está mais coerente, que hoje em dia até o próprio engenheiro utiliza o conceito do arquiteto. Mas aqui eu coloquei o conceito do engenheiro. Ó, é a área da projeção horizontal do contorno externo das paredes, não contando as áreas de alpendre e varanda. O que acontece? O engenheiro diz que área construída é tudo aquilo que eu tenho as 4 paredes. Então, alpendre e varanda, como não tem 4 paredes, não entra em área construída. O que o arquiteto diz? Que a área construída é tudo aquilo que eu tenha telhado, que seja coberto, certo? Então, por que existe essa divergência? Quando você vai comprar uma casa, você compra ela por metro quadrado, ou seja, pelo tamanho da área construída, né? Então, quem é que sai ganhando? Quem é que vai ter uma área construída maior? O arquiteto. Por isso que hoje o próprio engenheiro trabalha e utiliza o conceito que o arquiteto diz, tá? Por quê? Porque imagine você fazer uma garagem para 2 carros, né? E não entrar como área construída. Tá errado. É área construída. Apesar de ser uma área mais barata, porque não tem as paredes, foi menos ferros, mas é uma área construída, né? Então, entra lá na parte de metros quadrados, tá? Ou um alpendre, uma varanda que não seja coberto, né? Então, tudo isso é uma questão de ajuste, tá? Outra área, área da coberta ou do telhado, que eu chamo de A, é a área real da coberta. Veja que a área projetada, eu considero o meu telhado na horizontal. Com a partir dele, eu consigo calcular a área da coberta, considerando o meu telhado inclinado. Ó, é a área real da coberta, que corresponde à sua superfície do seu plano inclinado, permitindo-se obter a quantidade de telhas a ser utilizada. Ou seja, eu calculo a área real do telhado como? A área do telhado vai ser igual à área projetada, que eu calculei, que é só a largura vezes o comprimento do telhado, né? Considerando ele na horizontal. Lembrando que vai entrar beiral, tá? Que é o telhado e não a casa. Se tiver caixa d'água que não for coberta, eu retiro, eu diminuo, tá? Então, a área projetada é dividida pelo cosseno do ângulo. Que ângulo é esse? Que ângulo é esse? O ângulo de inclinação. Só um minutinho. Só um minutinho aqui, peraí. Deixa eu desligar aqui o áudio. Vamos voltar. Tá acabando. E a área do terreno? Sim. Aí, quando eu calculei a área projetada, certo? Deixa eu aumentar aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, professora. Ah, tá.
Quando eu calculei a área real do telhado, ele inclinado, eu consigo calcular a quantidade de telhas. Então, em 1 metro quadrado de telhado, né? Eu vou usar de 32 a 35 telhas. A gente trabalha com 35 porque a telha quebra muito, certo? Pisou, ela quebrou. Isso é telha canal, certo? Então, se em 1 metro quadrado eu tenho 35 telhas, a resposta aqui, vamos supor que do telhado tenha dado 80. Em 80 metros quadrados, eu vou ter quantas telhas? Faz uma regra de 3 e calcula a quantidade de telhas que vai se comprar, né, para cobrir aquela casa. A área do terreno é a área do lote deixando a construção, ou seja, é a largura vezes o comprimento. Tem terreno 10 por 20, tem terreno 15 por 20, tem terreno 15 por 30, 12 por 30, certo? Tem vários tamanhos de terreno, tá? Então, é a área do terreno, largura vezes o comprimento. Ok? Dúvidas sobre as áreas? Eu devia ter pedido isso no projeto, mas porque eu esqueci. Gente, como essa semana a defesa do projeto vai ter que ser próxima semana, né? Que eu estava na intenção de pedir esse exercício e na próxima semana iniciar a defesa e na outra terminar. Mas aí vem eu tinha esquecido desse feriado do dia 2, não vai dar. Então, esse aqui seria o exercício que eu iria pedir para vocês fazerem para entregar até o domingo, né? Mas aí, como tem um projeto, eu não vou pedir esse exercício. Quem quiser fazer ele para estudar, fique à vontade, certo? Na sala de aula eu já faria 2 dele, ficaria apenas 2 para entregar na semana seguinte, certo? Quem quiser fazer para estudar, fique à vontade, certo? Eu não vou cobrar. O exercício, a tarefa que está aberta lá no SIGA é a tarefa do projeto, que é o que vale a prova. Lembrando que a prova vale 6, vocês viram, né? Eu fui tentar alterar para botar os exercícios valendo 5 e a prova valendo 5. Não consegui, porque vocês já tinham entregue. Então, depois que todo mundo entrega, que encerra, eu não consigo mais alterar a tarefa. Certo? Então, o projeto vai valer 6 e os exercícios vai valer 4. Ok? Alguma dúvida? Querem fazer perguntas? Essa aula está sendo gravada, é a nossa aula síncrona com a parte teórica. Assim que ela for processada, eu coloco ela no SIGA. É bom porque também quem tiver dúvida, né, que tirei várias dúvidas, dá para assistir e tirar essas dúvidas. Ok? E lá no SIGA também tem uma aula de fachadas, que foi gravada pelo professor Aécio, que fala de teoria e prática, né? Ok? Dúvida? Alguém quer fazer pergunta? Eu tenho, professora. Pode perguntar. Não é para hoje, não. Tem nada não, pode Quanto perguntar. à inclinação do telhado, a gente segue o padrão também? Pode seguir. Pode seguir. E Não o norte, eu indico o norte real da minha casa ou eu colocaria o que seria mais Bota o correto? real. Bota o real. Mais uma dúvida, se o telhado for 4 águas, no corte eu represento ele normalmente? Depende de onde você vai passar o corte. Depende de onde você vai passar o corte. Onde você vai passar seu corte. Vai estar... porque geralmente, não sei, né? Depende só eu ver na planta baixa. Vai estar em 2 águas. Será? Não sei como é que é a planta baixa do seu projeto. Vai ser da maneira que ele for. Tá certo, professora. Certo? Depende de onde for passar o corte. Você tem que usar a imaginação e ver como é que vai ficar. Lembrando, né? Planta baixa, observador. Você sempre vai ser o observador. Então, se posiciona acima. Corte, você se posiciona na frente da edificação cortada. Dá uma olhadinha lá naquelas teorias na hora de desenhar para você saber. Ok? Mais alguma dúvida? Pode perguntar. Estou aqui para tirar dúvida. Qualquer coisa, gente,
pode mandar e-mail. Já vi que tem uns e-mails aqui de aluno com dúvida, vou olhar, vou responder. E também a monitora no WhatsApp, ela é bem mais rápida, né, do que eu responder os e-mails. Tudo bem? Eu tenho Pode sobre falar, Nael. o Pode nível, perguntar. o nível do projeto. O nível, a altura do nível do piso. Sim. Como é Certo. que eu vou ter uma base? Se você não conseguir medir, se sua casa tiver sido aterrada por fora, após o embasamento, você pode usar, ou você, tipo assim, vamos supor, sua casa é bem mais alta, ou ela é um padrão, aí você tenta medir, né? Se não, você pode usar aquele padrão de 0,30 e 0,35, como tem lá nas plantas baixas, que é o padrão mais utilizado mesmo, de altura de piso. 30 centímetros para partes mais baixas e 35 para as mais altas. Certo? Tá bom, obrigada. Alguém quer mais tirar dúvida? Querem não? Deixa eu ver aqui no chat se alguém falou alguma coisa. Lembrando o ensino fundamental, por que, Agda? Eu tenho que ver. Foi a senhora falando que colocava as águiazinhas, o sol. Sim, pois é. Não, eu recebi já. Aí eu comecei a dizer, gente, não façam, não façam. Porque já veio trabalhos assim. Mais alguma dúvida? Por enquanto, não. Então, vamos finalizar. Mão na massa. Vocês têm até segunda-feira de noite para botar, que aí na terça-feira eu baixo os projetos e boto para apresentar. Gente, não tenham medo de fazer. Eu garanto a vocês que vai ser prazeroso para vocês fazerem. É trabalhoso, mas vai ser muito prazeroso depois do resultado, certo? É muito prazeroso. Eu garanto a vocês como vocês vão gostar. E reposição, quem quiser fazer, fica à vontade. É uma prova valendo 10. Todos os exercícios que já foram entregues, eles serão zerados. Ok? Alguém mais quer fazer pergunta? Não? Então, tenham todos uma boa tarde, mão na massa. Qualquer dúvida, podem ligar. Ou ligar não, podem mandar e-mail ou falar no WhatsApp da monitora. Tchau!